Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, queridos internautas que nos acompanham pelas redes sociais do Grupo Espírita Meimei, boa noite. Boa noite. Que as bênçãos de Jesus continuem envolvendo os nossos corações em muita paz e harmonia. É uma alegria retornar a esta casa para as nossas reflexões em torno do Evangelho, à luz da doutrina espírita, buscando trazer estes ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa reflexão e, consequentemente, para a nossa transformação interior. Tessalônica era uma cidade que foi fundada por Cassandro por volta do ano 315 a.C. Esta cidade ela surgiu a partir da união de diversas vilas, diversas regiões muito próximas, que foram sendo unidas por este grande governante que decidiu dar o nome da cidade da sua esposa, que se chamava Tessalônica. Ela era meia-irmã do grande imperador Alexandre Magno. Na época de Paulo, Tessalônica era uma cidade muito importante, porque era a capital da Macedônia. E ela tinha um papel muito importante no comércio. Para lá corriam muitos mercadores, vendedores. Então era considerada uma das cidades mais importantes da Grécia. E possuía ali uma sinagoga, onde os judeus se reuniam para as suas orações. E Paulo, realizando as suas grandes viagens na divulgação do Evangelho de Jesus, visitou Tessalônica e ali pregou na sinagoga, convertendo muitos judeus e também os chamados gentios, que era o povo pagão que frequentavam outras religiões, tinham outras convicções, mas que eram tocados por aquela mensagem que ele anunciava. E foi com esse grupo de pessoas, transformadas pelo Evangelho de Jesus, que ele fundou essa comunidade cristã na cidade de Tessalônica. E continuou as suas viagens, porque o seu trabalho era difundir a mensagem de Jesus por onde fosse chamado. No entanto, à medida que Paulo vai viajando e por onde passava, sempre desejava criar comunidades cristãs, ele começou a perceber que as dificuldades, as aflições, as dúvidas começaram a surgir. Como seria natural, toda instituição que é fundada, principalmente quando traz conceitos que ainda estão embrionários na mente daquelas pessoas, o grupo sempre possui questionamentos em torno da mensagem, em torno do comportamento, em torno da própria instituição fundada. E seria impossível Paulo retornar a todas essas comunidades para que pudesse dar as orientações. Todos eles tinham como referência Paulo, porque ele que havia estado ali, realizado o trabalho de divulgação. E algumas comunidades, elas sempre me enviavam mensageiros para ir aonde Paulo se encontrava. Imaginemos que naquela época era muito difícil essas viagens, a comunicação. Hoje nós temos a tecnologia que nos favorece,
nós nos comunicamos com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, mas aqueles dias somente pessoalmente, para poder conversar e tirar aquelas dúvidas. Então Paulo se encontrava em Corinto e estava muito preocupado com essa situação. Como auxiliar, como ajudar as comunidades cristãs. E numa noite, quando ele busca o repouso físico antes de dormir, ele se ajoelha na sua tenda e ora a Jesus, pedindo a orientação necessária para aquela dúvida que ele trazia dentro do seu coração. E uma breve claridade começou a iluminar a tenda de Paulo. E quando ele percebeu, era Jesus. Jesus vinha ao seu encontro, lhe dizendo que não era para ele temer os desafios, é para que ele pudesse prosseguir no trabalho de divulgação, não calando a sua voz para a difusão da verdade, porque ele, Jesus, estaria ao seu lado. E que ele não deveria se atormentar com as necessidades do serviço que ora se apresentava, porque era natural que essas dificuldades surgissem, que estes questionamentos aparecessem, e que ele poderia satisfazer a todos ao mesmo tempo com os poderes do Espírito. E Paulo não consegue entender sobre o que Jesus estava lhe falando, sobre qual era aquela proposta que o mestre estava lhe trazendo. Então Jesus foi mais claro: poderás resolver o seu problema escrevendo aos irmãos em meu nome. Escreva cartas e leve a mensagem aos corações daqueles que trazem questionamento. Porque aqueles que têm boa vontade, eles vão compreender a sua mensagem. Porque não é necessário que você esteja em todos os lugares, porque a mensagem falará por si mesma, já que eles puderam perceber o seu exemplo quando esteve junto deles. E Jesus desaparece e Paulo dorme mais tranquilo naquela noite. Quando o dia amanheceu em Corinto, ele ainda não havia saído da sua tenda, quando ele começou a escutar algumas pessoas conversando do lado de fora. Quando ele chega, era um mensageiro que vinha de Tessalônica, trazendo diversas dificuldades, vários problemas enfrentados na comunidade cristã fundada por Paulo, entre os judeus e os gentios, problemas de comportamento, de conduta, dúvidas em relação à mensagem do Evangelho. E naquele instante, Paulo tem vontade de colocar em prática as orientações que foram dadas por Jesus. E ele chama Timóteo e Silas e dita a eles a primeira carta aos Tessalonicenses. Foi assim que surgiram as cartas escritas por Paulo. A primeira carta foi aos Tessalonicenses. Depois ele escreveu mais 15 outras cartas que hoje se encontram no Novo Testamento. Esse pequeno preâmbulo, porque na noite de hoje nós vamos estudar um dos versículos da carta de Paulo aos Tessalonicenses, que está no capítulo 5, versículo 18. Por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Quando nós lemos as cartas de Paulo, e naturalmente o Evangelho de Jesus,
nós vamos perceber a atualidade dessa mensagem. Como é que o Evangelho fala profundamente ao nosso coração sobre questões do nosso dia a dia, questões atemporais, que vão além do tempo, que são presentes em todas as épocas da humanidade, fazendo com que nós possamos refletir. E é muito importante que, ao estudar essas mensagens, nós consigamos retirar o espírito da letra, aprofundar um pouco mais na essência da mensagem. E a doutrina espírita, ela realiza este trabalho para todos nós, por meio dos benfeitores espirituais, que por diversos médiuns têm trazido mensagens esclarecendo aquilo que já nos foi dito há mais de 2000 anos e que muitas vezes nós ainda não conseguimos introjetar dentro do nosso coração. Então a pedagogia nos ensina que quando um pensamento, um ensinamento é repetido várias vezes, nós acabamos por aprender pela repetição deles. Então a espiritualidade realiza este trabalho de tomar esses versículos, de desdobrá-los, fazendo-nos entender a prática deles no nosso dia a dia. O tema do nosso encontro: em tudo dai graças. Isso resume em uma única palavra: a gratidão, que é uma proposta muito especial para a nossa existência. Nós aprendermos a sermos gratos. E embora seja algo que nós sempre estamos escutando, é uma arte muito difícil de ser colocada em prática. Porque nós vivemos uma sociedade em que nós somos educados para buscar, para encontrar a nossa felicidade. Mas, lamentavelmente, ainda nós não temos o hábito de agradecer aquilo que nós recebemos. Talvez muitos de nós que estamos aqui nessa noite tenhamos sido de uma época em que os nossos pais ainda tentavam nos educar neste sentido. Às vezes nas nossas cidades, na casa de um vizinho, na casa de um amigo da família, quando alguém nos dava, quando crianças, um presente, eles diziam: o que fala? Obrigado. E nós falávamos às vezes sem compreender aquela mensagem que ele estava nos ensinando. Mas quando por acaso era alguém da família dentro da nossa casa, o nosso pai, a nossa mãe, que já fizeram tanto por nós desde o nosso nascimento, quanta dificuldade de nós expressarmos essa gratidão, porque nós achamos que eles são obrigados a fazerem isto, porque são os nossos genitores, são aqueles que nos deram a vida. Então a gratidão, ela precisa ser compreendida. E durante muito tempo, o significado dessa palavra, de agradecer, era retribuir. Nós acreditávamos que para podermos agradecer a alguém aquilo que nos fez de bom, era retribuir a essa pessoa com a mesma moeda. Fazer algo de bom para ela, a fim de que pudesse então se sentir agraciada pelo bem que nos fez. Nós nos sentimos, muitas vezes, na obrigação de fazer isso. E o sentimento da gratidão, ele vai mais além. É uma postura também de gentilidade, de gentileza, quando nós conseguimos fazer movimentações para criar ao nosso derredor um clima de harmonia, de alegria,
onde nós vamos tentando auxiliar uns aos outros, independente de qualquer tipo de retribuição. Isso tanto é verdade que quando alguém, por acaso, é mal educado conosco, o que nós fazemos? Pagamos com a mesma moeda. Somos mal educados também. É a pena de talião, que ainda fala muito alto dentro do nosso coração. Olho por olho, dente por dente. Se nós chegamos no nosso trabalho e damos bom dia e ninguém responde, nós dizemos assim: a partir de hoje eu não dou bom dia para mais ninguém. E então nós entramos na mesma sintonia do outro. E entramos naquela mesma esfera de ação negativa que o outro possui. Porque se nós damos bom dia e o outro não responde, o problema é dele. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Os benfeitores espirituais nos dizem que a gratidão deve ser na nossa vida um movimento ou um sentimento de introspecção, demonstrando em nós o reconhecimento de que alguém fez algo por nós, a humildade de entender que nós precisamos das pessoas que estão ao nosso derredor e demonstrado também, algumas vezes, pela nossa atitude, de poder também realizar em favor dos outros aquilo que eles estão necessitando. O benfeitor espiritual Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, tem a ocasião de escrever 2 mensagens para poder comentar esse versículo que hoje nós estamos estudando, do capítulo 5, o versículo 18. E ele escreve no livro Fonte Viva a mensagem 155, intitulada Aprendamos a Agradecer, e escreve no livro Pão Nosso a mensagem de número 100, intitulada Rendamos Graças. E nós vamos tentar discorrer um pouco sobre o pensamento de Emmanuel, fazendo a junção dessas 2 mensagens, para nós podermos compreender um pouco sobre essa proposta da noite de hoje, da gratidão em nossas vidas. Emmanuel, ele começa nos falando que a maioria de nós que vivemos aqui na Terra, estamos sempre esperando algo espetacular na nossa vida, algo extraordinário acontecer, uma situação inovidável para que nós possamos agradecer a Deus. Nós ficamos esperando a boa sorte, essa sorte mundana que nós tanto desejamos, ganhar na Mega Sena e ficar milionário, ter um emprego maravilhoso com salário grandioso, estar bem de vida, realizar a viagem dos sonhos. E nós ficamos esperando que isso aconteça na nossa vida para podermos demonstrar a nossa gratidão a Deus. Mas Emmanuel diz que o cristão precisa compreender, ou melhor, saber, que as bênçãos do mais alto se fazem a todo instante na nossa vida. E são demonstradas em coisas muito simples, que às vezes nós não damos valor. Na nossa estrada evolutiva, desde o momento em que nós nascemos até a hora do nosso desencarne, as experiências são múltiplas. E algumas delas tão corriqueiras que nós não nos damos conta da sua importância, da sua profundidade. Emmanuel diz que na nossa vida tudo é concessão do Pai no campo da nossa existência. Então ele nos convida a sabermos agradecer essas pequeninas coisas e lista uma série de situações à nossa vida
que nós às vezes não agradecemos. Nem sequer pensamos nessa possibilidade, por ser algo tão corriqueiro. E nós vamos trazer algumas dessas pontuações que Emmanuel apresenta nas obras que nós citamos. Ele fala da importância de nós agradecermos a largueza da nossa vida. Se nós voltarmos no tempo, e para não voltar muito tempo, à época de Jesus, uma pessoa de 40 anos era uma pessoa idosa, porque a longevidade da vida era muito curta. As pessoas morriam muito novas por causa de enfermidades, o desgaste do corpo, a falta da ciência médica desenvolvida para o tratamento de enfermidades. Pessoas morriam com febre, pessoas morriam com questões muito corriqueiras. Então era muito curto o período de vida. E hoje a expectativa de vida tem crescido a cada momento. A ciência médica, ela tem trabalhado para nos dar recursos saudáveis, para que nós tenhamos uma vida plena. Hoje nós temos dentro da nossa sociedade quantas pessoas nonagenárias, com mais de 90 anos, que estão com a consciência perfeita, estão na ativa, no trabalho do bem. Podemos citar a figura de Divaldo Franco, que inclusive amanhã aniversaria, 96 anos de idade, no trabalho, com a consciência plena, servindo ao bem. Então existem pessoas no nosso cotidiano, com certeza, aqui em Mateus Leme existem pessoas nonagenárias, conhecidas por todos, que estão nessa movimentação. Isso é motivo de agradecimento. Nós termos essa longevidade da vida na convivência com as pessoas que estão ao nosso derredor e que nós amamos. Emmanuel fala da importância de nós agradecermos o ar abundante. Nós já paramos para pensar que sem ar a vida seria impossível na Terra? É tão maravilhosa a nossa respiração, esse movimento involuntário, porque ninguém diz assim, agora eu vou inspirar, agora eu vou expirar. Ninguém pensa, nós fazemos no automatismo da nossa vida. E o ar entra para nossos pulmões, o oxigênio, nós expelimos o gás carbônico e as plantas realizam esse trabalho extraordinário de purificar o ar para que ele seja então respirado por todos os seres vivos. É um fenômeno esse da respiração e é preciso que nós agradeçamos o ar, criação divina para o nosso sustento aqui na Terra. A graça da nossa locomoção. E não apenas as nossas pernas que nos levam aonde nós desejamos. Há muitas pessoas que são tetraplégicas, que não se locomovem, mas hoje, em pleno século XXI, com os avanços tecnológicos, a locomoção é algo extraordinário. Hoje nós temos meios de locomoção que em poucas horas nos levam a outro país, atravessam o oceano com o avião, por exemplo. Essa máquina que pesa toneladas quando está cheio, com malas, e sobrevoa, voa no espaço. Nós temos o automóvel, nós temos a moto, nós temos o ônibus, o trem, embora pouco usado aqui no Brasil, mas são todos recursos de locomoção que nós não sabemos agradecer.
Agora mesmo nós nos referimos ao trabalho de Paulo. Paulo viajava a pé, naqueles desertos, com o sol a pino, andando por aquelas estradas ermas, levando a mensagem do Evangelho. Hoje nós temos a comodidade dessa locomoção e às vezes ainda não sabemos agradecer. A faculdade do nosso raciocínio. Nós pensamos, raciocinamos, tomamos decisões. O ser humano é inteligente. E a inteligência é esse dom divino que nós desenvolvemos a partir das nossas experiências, adquirindo sabedoria e através do estudo, no desenvolvimento do nosso intelecto. Encarnados ou desencarnados, a todo instante nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade de pensar. Porque a inteligência, o raciocínio é bem diferente do instinto. O instinto é algo dado por Deus. Todos os animais possuem instinto, inclusive nós, os seres humanos, na herança que nós trazemos do reino animal. Mas os animais, eles agem por este impulso. Todos os animais daquela espécie agem da mesma forma, com raras exceções. Nós, seres humanos, temos a capacidade de transformar, de modificar. Pegar, por exemplo, as 7 notas musicais e fazer melodias diferentes, ritmos diferentes, encantando a vida daqueles que estão ao derredor. Por isso, Emmanuel diz da importância de nós agradecermos a alegria de ver, o prazer de ouvir e o tesouro da palavra, que são os meios de comunicação que nós possuímos de grande importância e nós só valorizamos quando os perdemos. Às vezes nós temos uma visão perfeita, com a idade vai indo avançando, aí começa a ter desfoque de visão, daí a pouco tem que usar óculos, daí a pouco está com miopia, astigmatismo, e aí nós começamos a valorizar os tempos que nós enxergávamos bem e nem agradecíamos por isso. O dom de escutar, de poder enxergar, de verbalizar. Quantos vivem a experiência da deficiência auditiva, da fala, da visão? É preciso saber compreender e valorizar estes talentos que Deus nos confiou. Porque são talentos os nossos sentidos que nós precisamos multiplicar em bênçãos, em favor de nós mesmos e daqueles que convivem conosco no dia a dia. Então, Emmanuel, ele vai enumerando todas essas situações e muitas outras diárias, despercebidas por nós, que já são bastante para nós podermos expressar a nossa gratidão, sabendo utilizar de todos esses recursos no nosso dia a dia. Mas ele vai um pouco além. Na mensagem do livro Pão Nosso, ele já nos convida a poder agradecer, enxergando as situações de um modo diferente. Na mensagem Rendamos Graças, ele começa a ressignificar a gratidão. No livro Fonte Viva, ele fala dessa gratidão a Deus por todas as bênçãos que nós recebemos na nossa existência. Já no livro Pão Nosso, ele convida a darmos graças àquelas situações que aparentemente aos nossos olhos são negativas. Então ele convida a agradecer pela pedra, que às vezes nos dá o tropeço, mas que segura, que fortifica.
um espinho que previne, um fel que remedeia, um fogo que esquenta e limpa, um lixo que fertiliza a terra quando bem utilizado, uma enfermidade que às vezes nos adverte de uma situação, um sofrimento que pode nos redimir e uma morte que pode renovar sempre a nossa vida. São situações que ele nos traz que de primeiro monta nos causa estranheza, mas agradecer pelo espinho, agradecer pelo sofrimento, agradecer pela enfermidade, isso nos faz recordar uma passagem da vida de Divaldo. Ele conta que em certa ocasião ele estava num grande auditório realizando palestras, quando ele percebeu a presença dos benfeitores espirituais. Eles estavam ali presentes, manejando os recursos em favor de todas as pessoas que estavam ali presentes. Enquanto o Divaldo fazia a palestra, os benfeitores iam a cada pessoa pacificando, dando energias positivas. E quando ele se assentou ao final do trabalho, ele começou a orar, em silêncio. Ali, aguardando o final das atividades, ele orava a Deus, agradecendo as bênçãos recebidas. E a benfeitora Joana de Ângeles lhe apareceu, a sua instrutora espiritual, e lhe perguntou: o que está fazendo? Ele já achou estranho, como é que ela não sabia o que ele estava fazendo? E ele diz: minha irmã, eu estou orando, agradecendo a Deus as bênçãos que recebemos essa noite. Ela então olhou para ele com muito carinho e disse: me permite te dar uma orientação? É claro. Todas as vezes que você for orar, agradecendo a Deus, agradeça pelo bem que te aconteceu, mas agradeça também pelo mal que deixou de te acontecer. Quantas coisas poderia ter acontecido para que você e essas pessoas que aqui estão não estivessem aqui? E todos se encontram bem, chegaram ao seu destino. Agradecer pelo mal que deixou de acontecer. E Divaldo falou que ficou envolvido com aquela proposta de tal forma que ele começou a colocar no seu hábito diário a oração, em agradecimento a Deus pelo bem que aconteceu e pelo mal que deixou de acontecer. E o tempo passou. Ele foi fazer um seminário no Canadá, falando do poder da oração. E durante o seminário, ele se recordou deste episódio acontecido aqui no Brasil e contou para as pessoas presentes essa mesma história que nós acabamos de relatar, com auxílio de uma tradução, já que não falava a língua do país. Num intervalo, uma canadense veio falar com ele e disse: Mr. Divaldo, eu quero te dizer uma coisa. Ele disse: pois não. Eu há muito tempo faço mais do que a sua benfeitora espiritual lhe ensinou. E ele disse: mas como assim? Sempre que oro agradecendo a Deus, eu oro agradecendo o bem que me aconteceu, o mal que deixou de me acontecer, mas eu agradeço também pelo mal que me aconteceu, porque o mal que me acontece pode ser um bem, se eu souber vivenciá-lo. E Divaldo aprendeu mais uma lição com aquela companheira espírita que se encontrava em sua palestra. É mais ou menos assim: saímos do grupo espírita Meimei, tropeçarmos ali na rua, cairmos e quebrarmos a perna. Muito obrigado, Senhor, porque quebrei a minha perna. Também não é uma atitude sadomasoquista. A proposta do Evangelho não é essa. Não é isso que está se referindo os benfeitores espirituais. Mas de ao invés, quando cairmos lá fora, tomara que não, e quebrarmos a nossa perna, ao invés de maldizermos, revoltarmos, procurarmos entender por que é que sucedeu.
que levou aquele acontecimento? O que podemos fazer para transformar aquela situação? Porque já aconteceu, agora é daqui para frente. Então é neste sentido que a nossa vida vai tendo um outro significado. Emmanuel, nessa mensagem Rendamos Graças, ele diz: bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Há pessoas que adoram o verão e não gostam do inverno. Há pessoas que adoram o inverno e não gostam do verão. Mas ambas estações têm a sua importância, têm o seu valor, e nós precisamos saber agradecer. Ele fala que a alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. A dor, muitas vezes, na maioria delas, é esse aguilhão que nos traz de volta, a fim de podermos voltar às nossas essências, à estrada real que nós saímos para entrar nos atalhos. É um convite de Deus para a reflexão em torno da nossa própria vida. E Ele também nos fala que nem sempre aquele socorro que nós esperamos, que vem de cima, ele ocorre na forma de manjar celeste. Porque quando nós oramos a Deus pedindo algo, nós queremos ensinar para Ele o que Ele tem que fazer, porque Ele não sabe. Então a gente quer descrever para Deus qual é a forma do nosso pedido. O que nós queremos ganhar, a forma que nós queremos que aconteça. E se por acaso uma linha sai torta, se por acaso não aconteça da forma que nós idealizamos, nós acreditamos que a nossa prece não foi atendida. E embora as orações, elas tenham 3 funções, no dizer de O Livro dos Espíritos, louvar, agradecer e pedir, comumente nós utilizamos apenas para pedir e esquecemos de voltar na oração para poder agradecer aquilo que nós alcançamos, aquilo que nós recebemos pela misericórdia de Deus em favor de todos nós. Para nós termos uma ideia da importância da gratidão nas nossas vidas, a benfeitora Joana de Ângeles escreveu um livro inteiro para falar sobre a gratidão. É um livro que se chama Psicologia da Gratidão. Divaldo narra que quando a benfeitora se lhe apresentou para a psicografia, disse: meu filho, eu quero escrever um livro para falar da psicologia da gratidão. E ele fala com as suas próprias palavras que, com a sua ignorância, ele perguntou: mas minha irmã tem tanto assunto assim para escrever um livro para falar sobre a gratidão? E ela, portadora de uma sabedoria incomum, ela diz para ele: meu filho, este livro é apenas o prefácio do tema da gratidão, porque há muito ainda a ser descoberto e falado sobre este tema. E ela vai falar neste livro da importância de nós darmos graças, sermos gratos à nossa família, à nossa convivência social, à nossa religião, à nossa vida. Em tudo é preciso nós darmos graças, conforme ensinou Paulo de Tarso aos Tessalonicenses e a todos nós. Na família, é muito importante que nós desenvolvamos no nosso coração este sentimento. Atualmente se fala muito sobre a constelação familiar. Foi uma proposta trazida pelo alemão Bert Hellinger, onde ele fala da importância de nós reverenciarmos os nossos ancestrais. Porque a nossa história ela é construída a partir daqueles que vieram antes, aqueles que construíram a trajetória da nossa vida. Em tudo é assim. Essa casa que hoje existe, houveram seus fundadores,
aqueles que batalharam, que construíram essa casa, que lutaram numa época, com certeza, onde o espiritismo era perseguido. As cidades do interior, geralmente muito católicas. Quantas adversidades. E é preciso que nós valorizemos, sejamos gratos a esses que vieram antes, que nos proporcionaram estes encontros, às quintas-feiras, no estudo do Evangelho. E a nossa família não é diferente, principalmente aos nossos pais, que nos deram o dom da vida. A família é o local do nosso reencontro. É o cadinho depurador, onde nós somos colocados para trabalhar as nossas arestas, para podermos descobrir quem verdadeiramente somos, porque é na nossa casa que nós nos desvelamos, para a gente ressignificar a nossa vida e também desenvolver as potencialidades da nossa alma. E no 4º mandamento da lei de Deus, nós já encontramos essa proposta trazida lá por Moisés, no Monte Sinai, quando nos diz: honrai a teu pai e a tua mãe. Honrar pai e mãe é uma forma de gratidão. Mas honrar pai e mãe, dizem os benfeitores espirituais, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós encontramos um capítulo falando a respeito desse mandamento, que é muito mais do que recompensá-los dando presentes, do que obedecê-los nas normas e diretrizes da casa que nos foram passadas, mas é apoiá-los, é dar de nós mesmos, é estarmos presentes por meio de atitudes. Mas numa doação sincera, numa doação de sentimentos. Porque nós temos, conforme diz na mesma obra referida no Evangelho segundo o Espiritismo, muitos filhos que trazem seus pais para viver com eles, mas interessados na aposentadoria, para ajudar no orçamento da casa, com o salário que eles têm. Outros são trazidos para serem babás dos netos. Então não tem com quem deixar os filhos, então traz os pais para morar, para eles poderem olhar as crianças. Outros filhos trazem os pais para serem empregados, para poder cozinhar, limpar a casa. Colocam nos últimos cômodos da casa, às vezes sem vergonha dos próprios pais, com várias exceções, graças a Deus. Mas é preciso nós revermos a nossa postura perante estes seres que nos deram o dom da vida. Buda, ele traz uma frase muito interessante. Aos filhos que dizem que não honram os seus pais e não são gratos a eles, porque não receberam deles o amor que esperavam. De certo que existem alguns pais que não entenderam a proposta da divindade, que não cuidaram bem de seus filhos, que não estiveram presentes, que não ofereceram sentimentos. Mas isso não dá o direito do filho agir da mesma forma. E Buda fala: se os seus pais não te deram o amor que você desejava, ame-os e respeite-os mesmo assim, porque eles te deram o dom da vida. Seus pais não lhe abortaram, deu oportunidade de estar aqui. E esse já é um motivo de gratidão, porque cada um responderá pelas suas próprias atitudes. Nós podemos nos recordar de Chico Xavier, esse homem que, quando passou pela terra, nos deu tantos exemplos. E o Chico, ele teve uma família muito conturbada. A sua história familiar é marcada de momentos muito difíceis. Ele começa com 4 anos de idade, ficando órfão de mãe. Ele tinha para com ela uma vinculação espiritual, um amor profundo. Dona Maria João de Deus, que cuidava dos seus filhos com desvelado amor.
era lavadeira do Rio das Velhas, uma família muito pobre. Mas ela e o senhor João Cândido, não deixando faltar nada dentro de casa, o Chico, com as suas experiências mediúnicas, sem entender nada do que estava acontecendo, e Dona Maria João de Deus, embora católica, escutando o filho, dando-lhe apoio, e ele então fica órfão de mãe. Ela morre vítima da angina, com 4 anos de idade. As experiências para ele são muito dolorosas. E o pai João Cândido, não tendo como cuidar dos filhos, trazer o sustento inclusive para dentro de casa, ele reparte os filhos entre familiares e amigos. E como dizem que a madrinha é a segunda mãe, principalmente nas tradições católicas, o Chico foi morar com a sua madrinha, Rita de Cássia, que se lhe tornou a sua segunda mãe. E Rita de Cássia, ela tinha um sobrinho que morava junto na casa, chamado Moacir, que era muito querido por ela. Ela recebe o Chico na sua residência, mas tem predileções por Moacir. Então, todas as coisas erradas que acontecem na casa, o culpado é o Chico. E ela, então, lhe batia com varas de marmelo. Quando o Chico lhe falava das visões, ela falava que ele estava com o demônio no corpo, enfiava garfo no seu baixo ventre. Então, durante aproximadamente 2 ou 3 anos, o Chico viveu com Dona Rita de Cássia, nessas experiências muito dolorosas. E há inclusive uma história muito conhecida do Chico, dele lamber a ferida de Moacir, por causa da madrinha, que ele faz fazer essa simpatia trazida por uma benzedeira. Até que surge na vida do Chico o anjo bom, que a sua mãe, Maria João de Deus, em espírito lhe aparecendo, dizia que enviaria. E o pai João Cândido casa-se segunda vez com Cidália Batista, que era essa mulher amorosa, que resolveu casar-se com João Cândido, mas só com uma condição: se ele trouxesse os filhos de Dona Maria João de Deus para viver com eles. Ela queria cuidar deles como se fossem os seus próprios filhos. E Chico então volta para casa, é acolhido por Cidália Batista. Ele tem experiências maravilhosas ao lado dessa mulher, que era um anjo bom realmente. Mas, em pouco tempo, Cidália Batista retorna à pátria espiritual. E ele novamente tem a experiência de mais uma perda na família, uma perda física, embora a imortalidade da alma. E o Chico, então, teve essas 3 mães: Maria João de Deus, Rita de Cássia e Cidália Batista. Em o nosso livro Entre Espíritas, que é um livro de pesquisas e de entrevistas, onde nós entrevistamos mais de 50 trabalhadores do nosso movimento espírita, entre eles Raul Teixeira, nós fizemos essa pergunta a Raul Teixeira sobre as mães de Chico. E ele fala de como a vida vai nos proporcionando o despertamento dos sentimentos. Porque essas movimentações na vida do Chico foram base para as experiências que ele teria depois no exercício da mediunidade. Durante os 92 anos de vida, quando a vida lhe proporcionaria colocar em prática tudo aquilo que havia aprendido na intimidade do lar. Daí a necessidade da gratidão. Ao que consta e pelo que sabemos, e já procuramos e pesquisamos, jamais Chico Xavier se referiu sobre qualquer coisa negativa sobre a sua madrinha Rita de Cássia. Nunca falou nada a respeito das suas experiências dolorosas. Então ele ressignificou. Ele foi grato por ela ter acolhido ele naquele momento que ele não tinha para onde ir. Seu pai entregou-o para a madrinha e ela o trouxe para dentro de casa, embora as experiências difíceis. Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão,
ela vai nos dizer que o braço da gratidão é a gentileza. A gentileza que está tão ausente da nossa sociedade. O psicoterapeuta italiano Piero Ferrucci, ele certo dia perguntou a Dalai Lama qual era a sua religião. E ele respondeu, o mestre tibetano, a gentileza. A gentileza é a minha religião. Dizem que existem dois tipos de espírito. O espírito de geometria e o espírito de gentileza. O espírito de geometria somos aquelas pessoas que somos automáticas, sempre mal-humoradas com a vida. Aquelas pessoas enquadradas dentro de uma experiência, não conseguimos enxergar ao derredor. Pessoa geométrica, aquela que sai de casa e vai trabalhar sempre no mesmo caminho, sempre na mesma hora, sempre no mesmo momento, não sabe mudar caminhos, fica focado somente naquela experiência, não consegue ver ao derredor. Agora, o espírito de gentileza é quando nós conseguimos ser mais cordiais, quando nós conseguimos ser mais maleáveis, bem-humorados, construindo uma vida muito mais tranquila ao nosso derredor. Nós perdemos o hábito, meus amigos, de bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, com licença, muito obrigado. São palavras que são quase fora do nosso dicionário. Hoje as crianças e os jovens, quando se ensina isso para eles, eles riem, porque acreditam que é coisa antiquada, isso é coisa do passado. Nós somos de uma época que nós chegávamos na casa dos nossos pais, os nossos avós, os nossos tios e pedíamos a bênção. E hoje as crianças não sabem o que é mais isso. Hoje a criança bate nas costas do pai. E aí, velho? Que não deixa de ser uma atitude carinhosa, mas que às vezes perde os limites e se confunde a relação de pai e mãe com amigo. Porque o pai e mãe são amigos dos filhos, mas existe uma relação que está além, onde há uma relação de obediência, de limites, que às vezes os filhos perdem por causa dessa naturalidade que hoje nós vivenciamos tantas questões. Então a gratidão, ela está ausente das nossas famílias. Porque hoje os nossos filhos, crianças ou adolescentes, eles acreditam que nós, os pais, somos obrigados a dar a eles a alimentação, uma boa escola, uma boa moradia, um bom passeio e lazer, que isso não passa da nossa obrigação. E se nós fazemos, eles ainda dizem, eu sei dos meus direitos. Então nós perdemos muitas vezes essa experiência educacional de pontuar os nossos filhos, dando limites. Então, desde as pequeninas coisas da nossa vida, nós vamos manifestando gentileza. E isso é uma forma de gratidão. Porque nós já vimos que gratidão não é retribuição. Ao fazer este estudo, preparando para o nosso encontro dessa noite, nós achamos uma mensagem no livro Sinal Verde, que quando nós lemos, tivemos vergonha. Porque o Espírito André Luiz, ele fala sobre a gentileza, sobre esses movimentos que também expressam gratidão. Mas são situações tão corriqueiras à nossa vida, que nós ficamos pensando, mas será possível que um benfeitor espiritual, da estirpe de André Luiz, precise escrever isto para nós podermos compreender as nossas atitudes? Porque são situações óbvias, mas que às vezes nós fazemos sem nos darmos conta de ingratidão, sem nos darmos conta da falta de educação.
em situações do nosso dia a dia. Para citar algumas: manejar portas a pancadas ou pontapés. Tenho certeza que ninguém aqui em Mateus Leme faz isso, mas é a mensagem. Arrastar móveis com estupidez e estrondo, sem necessidade. Às vezes está aquele silêncio, a pessoa chega e arrasta, quando poderia pegar, carregar e colocar no lugar. Mas faz questão de arrastar para incomodar aqueles que estão ao redor. Censurar os pratos servidos à mesa, seja na nossa casa ou na casa de quem for, sempre reclamando da comida, sempre despando. Mas é isso que tem quando tantos têm passado fome. Assoar, veja essa frase, assoar e examinar os detritos recolhidos no lenço. Precisa de um benfeitor dizer isso para nós, para gestos do nosso dia a dia, para mostrar a falta da nossa gentileza com aqueles que estão ao nosso redor. Bocejar quando alguém está falando. Isso é o que mais nós fazemos. Principalmente quando está desinteressante, quando a gente quer dizer para a pessoa, chega que já deu, já acabou. Então vai falar mais quanto tempo? É muito desagradável, tanto para quem está vendo, quanto para a pessoa, mostrando a sua má educação. Mas nós espíritos dizemos que não, que bocejo é presença espiritual. Não sei onde tiraram isso. Que bocejar é presença espiritual. Isso é um desequilíbrio nosso, que abre campo para a atuação dos espíritos, que pegam onde nós nos encontramos, naquela situação mais corriqueira da nossa vida. Então, André Luiz vai nos trazendo, vale a pena depois ler, que são vários itens, mas ele diz para nós não nos esquecermos da gentileza, do trato, o respeito pessoal, que também significa na nossa vida caridade e gratidão. O modo com que nós tratamos as pessoas revela aquilo que nós somos. Mas para nós finalizarmos o nosso encontro dessa noite, em torno do tema Em Tudo Dai Graças, nós queríamos trazer uma última pequena história. Ele se chamava Charles Plumby, era norte-americano, tenente da aeronáutica, um homem que havia participado de várias guerras, sobrevivido a todas elas, feito um trabalho extraordinário dentro da área que atuava. Mas em uma dessas guerras, um dos aviões em que ele estava pilotando foi abatido na guerra, e quando o avião estava caindo, ele ejetou a sua cadeira, o paraquedas abriu, mas ele caiu em terreno inimigo e foi preso pelos seus inimigos. Então, durante 2 anos, ele ficou numa prisão, sendo açoitado, sendo ali discriminado pelos seus inimigos. Era uma prisão fétida, passando por diversas necessidades. Na verdade, 6 longos anos. Quando houve aquilo que se chama a paz, uma renegociação, e os prisioneiros foram libertos. E Charles volta para os Estados Unidos como um herói. E ele começa a contar a sua história para os seus amigos, para os seus familiares que haviam vivido na prisão. E aquilo causava interesse nas pessoas. E de repente ele começou a ser convidado para fazer palestras. Começou a viajar nas pequenas cidades. Os auditórios foram crescendo. Ele foi cobrando ingressos para contar a sua própria história. Os auditórios cada vez mais cheios. E ele se tornou um homem milionário. Visitou o mundo falando a respeito da sua experiência que encantava a todos aqueles que escutavam. Por volta da década de 80, ele estava no auge do seu triunfo, muito rico, num hotel de luxo,
Ele havia acabado de fazer a sua palestra, foi ao restaurante e pediu um café, sentou-se à mesa. O restaurante estava bem cheio, algumas pessoas haviam assistido a palestra, outros estavam ali no hotel, hospedados também. Quando ele começou a observar que um homem que estava um pouco distante não tirava os olhos dele. Ele começou a ficar incomodado com aquele homem que não parava de olhar para ele. E ele resolveu encarar também o homem. Esse homem então se levantou da cadeira onde estava sentado e veio ao encontro do Charles e lhe perguntou: o senhor é Charles Plumby? E ele disse: sim, sou eu. Eu tive o prazer de servir com o senhor quando era tenente da aeronáutica. E eu fiquei feliz quando eu soube que o seu avião foi abatido e o senhor sobreviveu. Ele arregalou os olhos e disse: como é que é? Você ficou feliz que o meu avião foi abatido e eu caí, sobrevivi, fiquei na mão dos meus inimigos? Ele disse: fiquei. E por quê? Por que você ficou feliz? Porque era eu quem dobrava o seu paraquedas. E o paraquedas abriu e você sobreviveu por causa disso. Charles foi tomado de choque. E ele percebeu que aquele homem, que para ele era insignificante, o homem que dobrava paraquedas dentro da aeronáutica, jamais seria conhecido. Foi o responsável por ele ter sobrevivido. E a partir daquele dia, ele mudou as suas palestras e ele começava perguntando: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Trazendo uma ressignificação para o que havia vivido e ingratidão a este homem desconhecido que fez tanto pela sua vida. Então a nossa postura de gratidão precisa ser esta, de ver além, de ver ao nosso entorno situações que muitas vezes não são vistas e agradecermos sempre a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, à nossa família, aos nossos amigos e até mesmo aos nossos inimigos, que sempre também nos ensinam muito. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos envolver em suas vibrações de paz, hoje e sempre. Antes de nós voltarmos a palavra ao nosso companheiro que nos dirige para a finalização das atividades dessa noite, carinhosamente, a direção da casa sempre nos permite divulgarmos o nosso trabalho. Nós fazemos parte de uma organização que se chama Fraternidade Sem Fronteiras, que há 13 anos tem realizado diversas atividades, tanto aqui no Brasil quanto na África. Hoje nós atendemos a 5 países da África. São ao total 37 mil pessoas atendidas pela instituição. Em Moçambique, que é a área que nós mais atuamos, com a Caravana da Educação, que nós somos coordenadores, atendemos 14 mil crianças, 1.100 jovens, diversos idosos, nessa proposta que só é possível com o auxílio de muitos corações, de muitos indivíduos espalhados pelo mundo inteiro, que entenderam a proposta da caridade que não tem fronteiras. E uma das maiores lições da nossa vida, quando nós estivemos na África, pela primeira vez há 9 anos atrás, foi quando nós vimos as expressões de gratidão. Um povo sofrido, que vive na miséria, cantando cânticos de louvor, agradecendo por tudo que recebem e dividindo o pouco que têm com aqueles que têm menos do que eles. É uma expressão que realmente
sempre nos leva a refletir sobre a nossa vida. E em particular, nós temos vários livros publicados, 32 livros, cuja renda é revertida para instituições de caridade, entre elas a ONG. Eles estão expostos aqui na saída. Aqueles que tiverem interesse, eu e Charles estaremos à disposição. Mas o nosso último lançamento é o livro O Espírito da Letra. É um livro bem interessante, porque a espiritualidade comenta 40 canções da música popular brasileira. Músicas por nós conhecidas, como Filho Adotivo, como Canção da América, Coração de Estudante, Troca de Calçada, da Marília Mendonça, Tocando em Frente, É Preciso Saber Viver. E a espiritualidade comenta, pega as estrofes da música e faz uma leitura dessas músicas espiritual, mostrando que a mensagem divina está presente em todos os lugares. Ainda para os adultos, nós temos um livro que fala sobre as curas de Jesus, a cura real. São 27 curas narradas pelos evangelistas, 27 capítulos, onde em cada capítulo o benfeitor espiritual Fritz Schein faz comentários e o Charles desdobra em pesquisas a respeito daquela cura realizada. Para as crianças nós temos várias opções, mas os últimos lançamentos é Qual é o Seu Talento, que é um livrinho que fala da parábola dos talentos, e o outro Contos da África, que são histórias que foram adaptadas numa linguagem africana, que nós decidimos também divulgar aqui no Brasil. Temos vários pendrives com palestras nossas, mas um deles com música, com a cantora Aline Charrad, que inclusive já esteve aqui em Mateus Leme, numa apresentação junto conosco. O pendrive são 40 canções do livro O Espírito da Letra. Então, esses e outros trabalhos estão à disposição. A nossa gratidão, uma boa noite para todos nós e até breve, se Deus quiser. Olha, passa a prece, por favor. Sim. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos e guia-nos mansamente a águas tranquilas. Refrigera-nos a alma, guia-nos pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que andássemos pelo vale das sombras e da morte, não temeríamos mal algum, porque tu, ó Senhor, estará conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas um banquete para nós, à presença dos nossos inimigos. Unges a nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias de nossas vidas. E nós habitaremos a casa do Senhor por longos e longos anos. Nas vibrações deste salmo, Senhor, nós te agradecemos por mais este encontro, pelo aprendizado constante do teu santo evangelho, que nos fortalece, nos orienta, nos instrui, a fim de que consigamos prosseguir a nossa estrada, buscando ser melhores a cada dia. Recebe, Senhor, no teu coração amoroso, a nossa gratidão por tudo aquilo que tem feito por nós. Tu que és o nosso governador e tem nos tutelado com a tua vara e o teu cajado, tentando nos trazer de volta ao rebanho do amor. Muito obrigado por essa casa que nos acolhe, por essa reunião, pelas benesses trazidas pela espiritualidade, pela querida benfeitora Meimei, sempre movimentando os recursos divinos em favor de todos nós. Despeça-nos, Senhor, na sua paz, que possamos regressar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. Sê conosco, hoje, agora e sempre.
Que assim seja.